aí, analítica e analítico de plantão, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast que é baseado nos meus dados, nas minhas pesquisas, o melhor podcast de analytics que tem no Spotify. Baseado na minha opinião, então foda-se. Né? Você tá dizendo o melhor. Na minha opinião então foda-se. Mas eu tenho certeza, na opinião de mais de 170 pessoas que deram 5 estrelas, também é. Aí, mas e a galera que tá ouvindo? Já tô logo agora. Mas sabe qual é a merda? É que a gente não tem só 170 ouvintes semanais. A gente tem muito mais e a galera não tá dando as 5 estrelas. Já começamos um podcast quente aqui, dando esporro em você já que ouve. Toma um esporro semanal aí. Você deve estar sabendo que a gente fez um podcast, um episódio anterior, falando sobre como recrutar profissionais de analytics. E esse agora, mais uma vez em parceria com a I9Hunter, a gente vai falar sobre como ser recrutado. Então você aí, ouvinte raiz do Analytics Talks, sabe que a gente fala de te preparar para o mercado, de você ser um profissional, uma pessoa boa para o mercado. E agora vamos salvar a tua vida de graça mais uma vez. Então lembra do de graça? 5 estrelas. De graça, você paga com seu... Com as 5 estrelas e compartilhamento. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, tá? Como sempre, aqui do meu lado, ele, o porteirão do Enem do GTM. Graças a Deus. E aí, Luciano, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Vamos pra mais um. Vai ensinar a galera a ser recrutada? Vou. Boa. A gente não vai ensinar nada. A gente não vai... Mais uma vez, esse segundo podcast aqui é uma consultoria gratuita da ONG I9Hunter para Métricas Volta pra gente, da Kelly e da Ana, dando essa moral pra gente, pra todos vocês. Então agradeço a elas, viu? De nada por isso. Meninas, se apresentam rapidinho pra essa galera, é ouvinte John Travolta, chegou aqui perdido. Se você não viu o podcast anterior, volta lá pra você poder entender quem somos. Se fosse você, eu não perdi isso. Brincadeira. Bom, eu sou a Ana, né? Ela é a Kelly. A gente é responsável pela I9Hunter. É uma empresa de recrutamento e seleção humanizado, onde a gente atende todas as áreas de tecnologia, todas as oportunidades de tecnologia. E a gente usa o critério humanizado, por quê? Porque as pessoas, quando elas entram no nosso processo seletivo, elas não só participam de um processo. Uhum. As empresas possuem dados analíticos, diagnóstico de mercado, mas os candidatos também, quando são reprovados, eles recebem um treinamento de recolocação profissional. Então, a gente é humanizado porque a gente utiliza metodologias ágeis, gestão de sistema de candidatos, utilizamos analytics, mas a gente cuida das duas pontas. Então, essa é a I9. Sou a Ana, fico responsável pela parte de negócios. E Kelly, operação. E aí, pegando aqui o gancho da Aninha, volta lá no outro podcast para conhecer um pouquinho da nossa trajetória. Eu sou a Kelly, aqui na I9, e eu tomo conta de toda a operação tech, então de toda a entrega ali. Quando você abre uma vaga aqui com a I9, eu estou ali de frente da entrega, para entregando sempre ali os profissionais mais adequados para a sua área, para a sua estrutura, ajudando assim a sua empresa a crescer. E ó, LinkedIn delas e também o Instagram e também o site da I9Hunter. Tá na descrição. Então rolar aqui, clicar. Spotify, YouTube, isso aí. Meninas, 5 estrelas pra gente isso também. Aí. Cara no fim aí. Já pegaram. Eu queria começar, como a gente tá falando agora, com a pessoa que quer ser recrutada, quer começar a carreira em Analytics, ou quer trabalhar na área, quer trocar de empresa nessa área. Existe um dado também que eu peguei lá da Michael Page, que fala que 1 a cada 6 pessoas pedem demissão nos primeiros 90 dias. E muitas vezes isso aqui acontece por uma falta de alinhamento de expectativa. Né? Falta de alinhamento de expectativa da empresa com o candidato com a empresa. O que as pessoas estão ouvindo a gente aqui precisam saber sobre a empresa, sobre a vaga, para que não gere essa falta de expectativa ou até essa quebra de ansiedade? Porque é comum, vou ser bem honesto, é uma mudança de empresa, né? Talvez você esteja indo para um lugar que você não conhece ninguém, um lugar diferente. E aí, cara, nos primeiros 90 dias, 1 a cada 6 pessoas pensam em pedir demissão. Uhum. Ou seja, possivelmente se a pessoa está no primeiro emprego, ela está pensando em voltar para estaca zero. Ou se a pessoa trocou de empresa, ela está pensando em largar tudo. E porque ela não está aguentando, alguma coisa está errada aqui. Então, como o candidato, quando vê essas vagas, quando vê a empresa, como é que ele pode pensar no que ele está fazendo ali, na mudança que ele está fazendo, no que ele vai trabalhar, conforme ele vai trabalhar, o que a empresa tem de cultura, o que tem que ver para que não gere essa ansiedade, talvez, aí, de pedir uma demissão em 90 dias? Eu acho que o primeiro passo aí é esse cara, essa pessoa, ela não cair no conto do vigário, né? Boa. Às vezes você vê vagas super atrativas ali no mercado, salários altos, e se você for só pelo salário, principalmente, você pode estar aí ingressando numa área que não tem nada a ver com você. Então, é muito importante, é clichê,
né, de falar, mas é muito importante esse candidato ele estudar sobre a empresa, estudar sobre a posição e principalmente entender ali quais são as tarefas, né, as atribuições ali do cargo dele e as responsabilidades, porque ali ele consegue saber olhar até verificar de fato ali se aquilo está dentro, né, do que ele sabe fazer ou do que ele vai querer aprender a fazer, né, dependendo ali da posição e do cargo. Então, em relação à empresa, muitas vezes as vagas que elas estão publicadas no mercado, elas não fazem essa comunicação de uma forma tão clara. Então, cara, ele vai ingressar no processo, né, e é importante que junto ali do recrutador, ele entenda a cultura da empresa. Eu e a Aninha, a gente costuma falar bastante sobre a cultura, que existem sempre duas culturas dentro da empresa, a macro e a micro, que é a cultura daquela área que o cara vai ingressar. Então, é importante ele entender, né, sobre o gestor daquela área, como que aquele time está composto e qual o fit cultural daquela empresa. Aquilo ali faz sentido para ele? Porque se não fizer sentido, meu amigo, ele vai entrar pelo salário, ele vai entrar pelo cargo, ele vai entrar por qualquer outra coisa e depois ele vai sair porque ele vai ser uma pessoa infeliz ali na posição. Então, se conhecer, né, é super importante você se conhecer enquanto profissional e você buscar cada vez mais informações sobre a empresa. Quando a gente fala para o candidato estudar a empresa, não é só para ele se dar bem no processo, na entrevista. Porque muitos deles acham, vou estudar aqui para me dar bem lá na hora de falar e no processo. Não, cara, para você entender se aquela empresa vai fazer sentido para a tua vida. Você vai ficar muito tempo ali dentro, né? Então, é super importante isso. Costumo muito falar sobre o mapa do processo seletivo, né? O mapa é Tô tomando bronca. Estou tomando bronca. Tá tudo certo agora? Então tá. O mapa do processo seletivo, a gente divide ele em 3 etapas, né? Primeira etapa é a pessoa, candidato. Segunda etapa, empresa. Terceira etapa, vaga. Na primeira etapa, o candidato ele precisa ter um currículo que fale a linguagem do recrutador. Então, o que acontece? O candidato ele vai montar o currículo normalmente dele, só que quando ele monta, ele simplesmente não cria de forma estratégica. O currículo é o primeiro sim que você recebe. Se você não fala a linguagem do recrutador, você não vai receber o sim. E aí você acha que não é porque você não é bom, você acha que é porque você não está mandando bem, porque você não tem a aderência ali à posição, mas na verdade é que você não está sabendo comunicar. No podcast anterior, a gente falou muito sobre comunicação assertiva, sobre você se conectar com as pessoas, mas a primeira conexão começa ali no currículo. Então, quando a gente fala de você, a gente tem que entender o nosso comportamental e a gente tem que também ter um currículo que vai falar ali a linguagem do recrutador. Quando a gente vai para a empresa, todo mundo faz o quê? Missão, visão e valor. Entra lá no site, vê visão, missão e valor. Não é só isso. O que vai fazer a diferença, a gente conversou sobre isso, é o quanto engajado você está no processo. Então, entre no site da empresa, mas entre também no blog, entre no Instagram, entre no LinkedIn. Vai para o Glassdoor. As pessoas não conhecem o Glassdoor. Falar dele. As pessoas não conhecem. O Glassdoor é uma plataforma que ela é avaliada pelos próprios funcionários de forma anônima. Que a gente conhece na base da dor, sabia? A gente conhece apanhando pra Glassdoor. Apanhando. Antes da gente montar a Métricas Boys, a gente montou um negócio chamado Trombone, que antes da Glassdoor era o Glassdoor. Era pro funcionário de forma anônima poder falar a experiência dele trabalhar naquela empresa. E a empresa poder depois analisar o que as pessoas estão falando dela de forma nua e crua e tentar trabalhar em cima disso da melhor maneira. A gente chegou a participar de um processo que a gente foi num desafio de startup lá em São Paulo, eu e o Luciano, fomos de busão, voltamos de busão porque no dia seguinte trabalhava. Fomos pra lá com o trombone, ficamos em 3º lugar, um desafio de startups. E a Love Mondays, na época, né? Sim. Ficou em primeiro. E a Glassdoor virou depois a Love Mondays, né? E foi bem legal, porque depois a Love Mondays teve até iniciativa do Aceleratec do governo federal na ocasião. E ganhou, acho que na época, com a Aceleratec lá, ganharam acho que R$1 milhão Caramba, legal. na Love Mondays, na ocasião. E a gente ganhou algo bem parecido, que foi um porta-retrato com a nossa foto. Segurando um porta-retrato. Totalmente parecido. Era um porta-retrato nosso segurando um porta-retrato. Era quase um loop infinito. Foi super legal, né? Com uma folha de papel ofício, inclusive. Ótima. Papel timbrado em ofício. Foi maneiríssimo. Ai, desculpa. Foi bem legal. A gente voltou de ônibus, inclusive, da rodoviária do Tietê pra Novo Rio. Pô, felizão. Choveu, eu usei o meu porta-retrato pra cobrir o cabelo. A gente conhece da casa da tua, brincadeira à parte. Hashtag trauma. Cara, mas a Glassdoor é ótima mesmo. É ótima. A ideia é exatamente promover um espaço do caralho. onde o cara possa
Eu falo muito isso sobre casa também, fazendo uma analogia separada, né? O cara bota o preço que ele quer na casa quando você vai procurar uma casa para poder sabe alugar. como é que é o Mas bairro? tu não sabe como é que é o bairro. O vizinho. Tu não Verdade. sabe como é que é aquela rua. E eu acho que o Glassdoor, ele tangibiliza isso pra galera. Pra quem não conhece, explica um pouco melhor aí. O Glassdoor, a gente vai ter que cobrar deles, né? Eu Que a gente tá também acho. divulgando. Brincadeira. Mas o Glassdoor, ele é uma plataforma, né? Para quem não conhece, é uma plataforma que você pode avaliar empresas que você trabalhou de forma anônima. Então, você pode falar o seu salário, você pode falar os pontos positivos, os pontos negativos. E aí, quando o candidato ele tá no processo seletivo, é fundamental que ele entre lá. Pra saber, né? Como é que é a opinião de quem trabalha lá, né? Para vocês, de um rapaz, coordenador de TI, que ele foi cliente nosso lá da consultoria de carreira. E ele falou, não, Ana, porque a vaga aqui do lado da minha casa, aqui em Minas... muito perto, eu vou a pé pra empresa. Eu falei, você já foi lá no Glassdoor ver? Aí ele falou, a nota tava 3.2. Eu falei assim, você tem certeza que você vai? 3.2 de 5. De 5, Tem certeza que você vai? Não, eu vou do lado da minha casa. Ele ficou 1h30 sentado na recepção esperando ser atendido. Esqueceram dele. Então não é uma avaliação Qualquer, né? qualquer. É uma avaliação de quem viveu a experiência lá né? dentro. É um sentimento, exatamente, ali. Então é super importante, até porque existem valores para um candidato. Se uma pessoa gosta de uma empresa muito mais burocrática e a empresa é uma startup, ela já consegue validar. Então, entender mesmo sobre a empresa, o que ela está acontecendo, quais são os projetos. Bota no Google Notícias, o que está rolando lá, né? E quando a gente fala da vaga, entender a vaga, igual a Kelly falou sobre as atividades, mas é separar mesmo, num papel mesmo. O que está pedindo de habilidade técnica e o que está pedindo de comportamento. Porque... Fazer a matriz comportamental. Fazer a matriz. Matriz SWOT de desenvolvimento de carreira. E aí, por quê? Porque nisso você consegue, no pior das hipóteses, entender para qual caminho você tem que ir. Porque se você não tem, você sabe o que você vai ter que fazer. Então, esse mapa, ele é o ponto de partida para qualquer vaga, para qualquer andamento. Segue isso que vai dar bom. Acho legal e queria trazer um ponto que é maneiro, de experiência própria. Já me falaram muito sobre você contratar a pessoa pelo sonho dela. E acho que você que está ouvindo a gente aqui, quer ser recrutado, é pensar, a empresa que você vai trabalhar vai permitir que você tenha o seu sonho alcançado, seja ele qual for, brother. Um exemplo que eu sou uma pessoa com comichão, sabe? Eu até ficar parado, fazendo a mesma coisa. É só olhar o histórico da Métricas ao longo dos 9 anos, que você vai ver que o Luciano também é assim. Do nada a gente lançou o Prime. Do nada do Prime a gente lançou o Anti-Aging Social Club. Do nada a gente fez curso presencial. Do nada a gente abriu mentoria. Do nada a gente tá com podcast e o blog e vai ter podcast novo. A gente não consegue ficar parado. Ferramenta, extensão do Chrome. A gente não consegue ficar parado. Porque chega um momento que eu falo, cara, tô de saco cheio. Tanto é que na minha vida, quando eu fui trabalhar em agência, eu achava que era o melhor match do mundo pra mim. Porque eu falei, não vou ficar fazendo a mesma coisa sempre, pro mesmo cliente sempre. Então, pra mim, Gustavo, vai ser bom. Porque de manhã eu tô vendo calcinha e sutiã, à tarde eu tô vendo pizza, à noite eu tô vendo edredom. Porra, eu consigo mudar a forma de pensar. Então, pra mim é interessante. Gente, fique claro, são clientes do seu eu achei que você Eu ia revelar aqui do nada, ninguém precisa saber. Ups, deixei passar sem querer. Mas é interessante você saber isso, porque pra mim aquilo é importante. Então, uma coisa que eu sempre fiz do meu lado era escrever quais eram os 3 principais objetivos que eu tinha com o meu cargo naquela empresa. Era isso. Então, se eu trocasse de cargo, eu tentava escrever novos 3. E teve um momento onde eu percebi que eu estava trocando de empresa muito rápido. Porque eu estava alcançando meus objetivos muito rápido, não estava mudando de cargo, tem nenhum problema, beleza, tem outros pontos para que isso aconteça. Só que eu não pensava em novos desafios naquela empresa. Eu falava, pô, então vou ter que trocar, porque eu não consigo. Então, por exemplo, na comprafácil.com, onde eu trabalhei por 3 anos e meio, cada momento eu escrevi desafios diferentes. Falei, cara, tem um desafio aqui que é poder fazer uma apresentação para o dono da empresa. Eu quero que esse cara saiba meu nome. Eu quero fazer uma apresentação para ele. Eu quero que ele saiba meu nome e eu quero fazer a apresentação para ele. Esse é o meu objetivo, porque se eu fizer a apresentação pro CEO da empresa, meu irmão, é que eu sou pica. Pô, o maluco sabe meu nome. Eu não sou qualquer um aqui. Então eu vou fazer. Pô, o dia que eu fiz a apresentação para ele, eu falei assim, caraca, eu alcancei meus 3 objetivos aqui dentro. Quais são os novos objetivos que eu tenho dentro dessa empresa? Ou será que se eu não tenho, como é que eu posso pensar em novos objetivos? Ou como é que eu posso trocar de carreira, trocar de empresa para alcançar? Então acho que também esse é outro lado. É pensar, baseado no teu objetivo, o que você vai conseguir alcançar naquela empresa. Às vezes você não consegue. Exatamente. O teu objetivo, por exemplo, é ser um líder. Será que aquela empresa tem espaço para que você alcance a liderança de forma rápida? É isso. E aí Talvez você não tenha. E aí você não estudou a empresa, você não sabe o histórico dela, não sabe nada do que ela pode fazer por você.
E aí você entra no exclusivamente. Imagina, se você vai numa vaga lá, participa de um processo, poxa, a vaga paga muito bem, mas você está caindo numa empresa bem tradicional. Sim. Aquela empresa que está ali fazendo mais do Cheio de burocracia. mesmo, Cara, burocrática. Vou dar um exemplo bem legal aqui, case meu mesmo de vida. Trabalhava numa empresa que era Nave City, eu ganhava um salário interessante, na época, R$2.000, na época, e eu era saque 2.0, cuidava um pouco do digital. Então, eu olhava as comunidades do falecido Orkut, fazia blog, analisava SEO do blog, fazia análise do blog, mas era isso que eu fazia. E aí eu prestei processo seletivo para trabalhar na comprafácil.com, onde eu ia ganhar 1.200. Só que eu tinha condições, porque morava com os meus pais, não pagava conta em casa, de fazer um downgrade de salário pensando numa mudança. Ao invés de eu ficar ali onde eu via que não tinha para onde eu crescer, porque não tinha para onde eu crescer, não tinha. Eu ia para um lugar onde eu ia trabalhar numa área que era chamada lojas de nicho, eu ia trabalhar com 5 e-commerces, e que eu tenho certeza que se eu mostrasse o meu valor e fizesse aquela porra acontecer, eu ia ser e eu cresci. Durante 3 anos e meio lá, eu entrei como analista júnior e saí de lá como supervisor. E eu fui crescendo. Tipo, eu fui crescendo dos diretores saberem meu nome. Da galera, que eu era júnior. E a galera, pô, Gustavo, fazendo um bom trabalho, não sei aonde. E eu fui desenvolvendo, mas eu escrevi meu desafio lá. E eu pensei nisso. Então foi uma maneira de eu olhar e falar assim, cara, essa empresa permite que eu consiga o meu objetivo pessoal e profissional, que eu alcance mais do que essa que eu tô hoje. Talvez é normal. E assim, é importante também para a liderança e pros cargos entenderem que às vezes você não tem o que fazer. Não. Já aconteceu aqui na Métricas da pessoa sair da empresa para ganhar o mesmo salário, os mesmos benefícios, mas é porque era a empresa do sonho da vida dela. É isso. Não tem o que fazer. Eu não sou babaca de chegar, começar a jogar um monte de coisa e falar, não vai. Na verdade, fala, cara, não tem o que fazer, vai, mano. Só me dá um tempinho pra talvez substituir você aqui, ou me ajuda com hands-on, alguma coisa, mas vai, né? Acho que vale a pena a pessoa que tá se candidatando também pensar nisso, né? É, com certeza. A gente estava até aqui em off, né, conversando sobre a matriz de desenvolvimento de carreira, e as pessoas, elas não pensam nisso, né? As pessoas não pensam sobre a empregabilidade. Você nunca sabe quando que a oportunidade boa vai bater na sua porta. E a quantidade de gente que vem loucamente precisando de um currículo, precisando se preparar para uma entrevista, é tudo para ontem. Mas espera aí. É o que você falou. Cadê o seu objetivo? Qual é o caminho? Ai, tô me sentindo perdido. Quando você começa a caminhar querendo achar a resposta, você já tá errado. Você tem que ir por eliminação. Você tem que eliminar aquilo que você não gosta para você começar a experimentar aquilo que talvez você possa vir gostar. Então as pessoas, elas não experimentam. Talvez 3 objetivos que você teve há 10 anos atrás, hoje já não faz mais sentido. Mas você experimentou aquilo e você pôde ponderar. Isso é importante, isso não é. E nesse mapa de processo seletivo, quando a gente fala especificamente da pessoa, a gente envolve isso. Você quer ver uma coisa muito simples que as pessoas podem fazer? Pergunta para as pessoas que vão falar a verdade para você. 3 pontos fortes, 3 pontos fracos. E aguenta. E aguenta, é. E aguenta. Mas não só aguenta. Aguenta e cria a rota de ação para aquilo. Exatamente. Porque isso talvez pode ser o que você está mostrando lá dentro do profissional e que você não está evoluindo por conta disso. E o ideal é perguntar para mais de uma pessoa, né? E não vai perguntar pra sua mãe sabe. Ah, filho, você olha. Aí dá aquela dorzinha assim, nossa, fulano falou a mesma coisa. Fulano falou a mesma coisa. Vai doendo. Sempre fala a mesma coisa, parece que tem razão, né? Alguma tá coisa tem aí. transparecendo ali, né? A gente fala, e quem tá ouvindo a gente aqui, é profissional de analytics ou tá entrando nessa área de analytics, sabe as habilidades técnicas que ela precisa. Agora, vocês que recrutam o tempo todo para diversas áreas, e aí eu vou tentar trazer aqui essa área de tecnologia que a gente bate tanto, /analytics, o que vocês entendem que são as habilidades não técnicas, as chamadas soft skills, que fazem essa pessoa ser um bom profissional, né? A gente até falou, para a galera que não ouviu, no podcast anterior, que um estudo do Harvard com o Yale revelou que 85% das pessoas são promovidas pelas habilidades não técnicas. Então, o que essas pessoas precisam entender, talvez ali no dia a dia delas, para se desenvolver, não tecnicamente, mas comportalmente, aqui para conseguir alcançar novas áreas ou até ser chamado mais vezes aí, né? Eu acho que a gente, no outro podcast, né, a gente comentou um pouquinho sobre esse assunto e, mais uma vez, a gente volta a falar da comunicação assertiva, de ser um perfil que saiba colaborar um com os outros, né, que saiba lidar com as pessoas. A inteligência emocional é muito importante, são habilidades que o técnico a gente aprende, né? Mas o comportamental, para ele ser desenvolvido, tem uma dor ali, né? Não é fácil, a pessoa não vai mudar do dia para a noite, a realidade é essa. Então, são características ali, habilidades que se esse profissional ele tiver, ele consegue crescer,
ali junto à área que ele está atuando, né, tecnicamente. Tem muitas outras, né, o dinamismo. Posso pegar aqui um Por negócio que eu favor. trouxe? Tem um negócio muito legal para mostrar para vocês, que é o seguinte, todo ano, agora na pandemia não teve, né, mas o Fórum Econômico Mundial, ele se reúne Sim, uma vez, e eles lançam um relatório que é muito interessante, que é o relatório do futuro do trabalho. Futuro, e as pessoas não pescam isso. Sim. Imagina, tá uma cúpula enorme, levando informações extremamente atualizadas, e você, como profissional que está querendo se desenvolver, não se conecta com isso. O último relatório que saíram as habilidades, né, que vão ser desenvolvidas até 2025. Sim. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção. Tá aí? Tá bem. Tá aqui? Legal. Esse povo de tecnologia, né? Eles são maravilhosos. Por isso que eu escolhi ela como pauta, entendeu? Porque eu ia estar aqui no meu papelzinho e minha caneta. Bom, então só para a gente poder ter uma noção, né? 10 principais competências. Então, capacidade de pensamento analítico e inovação. A gente esteve recentemente, né? A gente foi startup selecionada, né? Do Startup Program da Rio Innovation Week. A gente estava lá e eu falo para todo mundo, todos deveriam frequentar eventos de inovação. Todos, independente da área que você tá. Porque é o primeiro item da lista do Fórum Econômico Mundial desse ano. E segundo, é uma expansão de consciência que às vezes você nem tem noção que você gosta de fazer aquilo. Sim. Então, o primeiro ponto é esse. Aprendizagem ativa e técnicas de aprendizagem, né? Porque tá muito claro que não é só você absorver o conteúdo, é você saber aplicar e passar. Você se tornar um multiplicador daquilo ali, né? Resolução de problemas complexos, porque a máquina vai resolver muita coisa, mas os complexos talvez ela não vai resolver. E até pra máquina resolver, tem alguém por trás que tá ajudando ela a chegar lá. Que tá ajudando, momento, né? Capacidade de pensamento crítico e analítico, novamente, olha, replicando o olhar analítico ali do negócio. Criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, você se posicionar, você se vender, né, ali. Usar tecnologia, design de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse. Caralho, né? Olha que loucura. Raciocínio e resolução de problemas. Então, são habilidades, são competências... não técnicas ali, não né? técnicas. Soft skills, né? E quem está dizendo isso é o mercado de trabalho. Eu preciso que você desenvolva isso. Ana, como que eu vou fazer isso? Primeiro, teste comportamental para entender se você tem a capacidade de desenvolver para qual lado. Porque existem 4 diferentes perfis. Executor, comunicador, analista e planejador. Boa. Dependendo do perfil que você é, você não vai conseguir desenvolver um raciocínio analítico. Você não vai trabalhar com analytics, mas talvez você vai saber fazer uma boa leitura de pessoas e aí você vai se tornar um excelente... Então, você direciona a sua carreira melhor. Mas entender também o que o mundo está falando e para onde você tem que ir. E aí isso aí vai facilitando muito mais as experiências de futuro para você poder desenvolver. É legal você falar que você tem algumas habilidades aí que a gente já julga também ser importante. Também já tinha visto essa tabela. A gente até gravou um podcast aqui com a Manu do nosso time, a Fernanda Fassi, que a gente falou sobre pensamento analítico. A gente bateu só, então a galera quiser voltar, ó, volta alguns scrolls aí, que tem um podcast sobre pensamento analítico, que a gente debateu o que é, que porra é essa? Falam tanto, mas e aí? Né? Verdade no cru, que porra é essa, né? Pra gente poder entender, né? O que funciona. Fato, né? E lá a gente trocou bastante, assim, sobre isso. E tem um ponto aí que a gente bate aqui na Métricas Boas, acho que há 9 anos, que a gente fala sobre o nosso, a gente chama o nosso método, né? Que é o método OPC, que é o método de como a gente transforma dados em informação, informação e execução. Então é o O, é o que eu tô levando, o P, por que isso é relevante, o C é o como eu vou fazer alguma coisa. Então não adianta, o que separa um leitor de dados para um analista de dados é saber aplicar isso. Porque se eu chego para você e falo, o que aconteceu, e não explico o porquê, você sabe ler, porra, basta você ser alfabetizado. Se você se alfabetizou, você sabe ler. Você vai conseguir ver que cresceu o número ou caiu o número. Agora, por quê? E se você fala o porquê, mas você não fala o que eu faço depois, eu tenho certeza que você fala se o teu médico ler pra você o seguinte, olha, olhei o teu exame aqui, o que tá acontecendo é isso, por conta disso. Depois ele guarda, valeu, boa consulta. Você fala, mas calma aí, como eu faço pra resolver? Tu ia ficar puto. Tá com a glicose alta, você tá comendo muito açúcar. Acabou. Tá, e aí? Como eu resolvo? Porra, e aí, né? chefe? Então você tem que saber como resolver isso. Então a gente sempre tentou cunhar um termo há um tempo aqui, que é o termo que a gente chama de Create Analytics, que é você ser criativo e analítico. É juntar Legal. isso, pra você no final poder falar o como. Então você falou o que tá acontecendo, por que tá acontecendo,
qual é a possibilidade que você entende de hipótese para fazer aquele ponteiro crescer ou se manter estável, né? Exatamente. O que a galera não sabe é que a gente aprende, né? Sim. A olhar e analisar e a pensar dessa forma, né? É aprendido. As pessoas, eu não sou muito analítica, não gosto de número. Ser analítico não é gostar de números, são coisas diferentes. Exatamente. Não sabe que pode aprender, né? A olhar por um outro lado, um outro ângulo e desenvolver, porque desenvolve. Isso é tão bizarro que, assim, a gente aqui tem tanto silêncio analítico presente que hoje a gente não contrata programadores, a gente criou um cargo, Dev Analytics. Não é só programador, sabe? Porque se o cara for só programador, ele vai resolver o problema, mas ele não mostra o como, ele não sabe contar o como, e tudo depende do quão analítico aquele cara é. Então a gente criou um cargo aqui dentro que é o Dev Analytics, que é o cara que ele desenvolve, mas ele entende um pouquinho sobre negócio, um pouquinho, sabe? Para poder conseguir tangibilizar de uma forma mais clara para o cliente aquilo que a gente está executando. Perfeito. Sabe? E até mesmo porque ele tem que saber de analytics. Exatamente. Não é só simplesmente codar. Porque senão a gente vira um implementador de ferramentas. E tem também no mercado. Não tô julgando, mas eu prefiro que o cara saiba analisar também. Porque a gente descobriu, por A mais B, que quando o cara lá na ponta, que está lidando com o cliente, entende e tem um perfil analítico, ele consegue trazer o problema para dentro de casa de uma forma muito melhor. Então, tentando tangibilizar o pensamento analítico para a galera de tecnologia, sabe? Eu queria, só para bater um ponto ainda sobre essas habilidades aí, vocês recrutam, entrevistam as pessoas, chamam para diversas vagas de tecnologia. Se vocês pudessem listar quais são as 2 principais competências que vocês mais veem falta nesses profissionais, quais seriam, assim, dessas habilidades soft skills? Que vocês mais veem falta. Você vai entrevistar pessoas e fala assim, cacete, ninguém tem isso aqui e eu preciso que tenha. O que é uma, pelo menos, assim, que acho que a galera que tá aqui vai olhar e falar assim, tá, eu preciso agora escrever, estudar, ler. Ela tá com cara de que ela tá com várias. Tipo assim, a gente pode fazer um podcast sobre... Não, a cara das 2 foi, dá pra ter mais um podcast só sobre isso? Não, na minha cabeça veio assim, eu não vou nem dizer de comportamento, eu vou dizer assim, a falta do interesse da pessoa em participar. Caramba. Porque ela já tá... Porque assim, existe tanta oportunidade no mercado na área de tecnologia que é tudo mais do mesmo, né? Por exemplo, a gente da I9, a gente não faz mais do mesmo. Como a gente falou no podcast anterior, a gente esquenta sempre o nosso candidato. Uma vez que ele não foi aprovado, a gente não abandona ele. A gente dá conhecimento para ele, a gente está do lado dele, a gente participa, a gente indica, a gente pede indicação. A gente está sempre trocando. Então, essa pessoa, eu vou ter muito mais acesso a ela do que se chegar um recrutador aleatório e bater lá na porta e falar assim, Gustavo, vamos fazer tal coisa. Rodrigo, vamos fazer tal coisa. Marcelo, vamos fazer tal coisa. Vamos fazer uma entrevista. A pessoa não vai olhar para você e vai te dar essa confiança. A gente já sai na frente porque a gente já tem esse cuidado com o candidato. Perfeito. Mas ainda que a gente tenha cuidado com o candidato, a gente sempre precisa colocar o nosso banco de dados ali recheado de novas pessoas. E as pessoas simplesmente elas não respondem. Então eu acho que a primeira coisa é consideração. Legal. Eu chamaria isso como primeiro ponto. Porque ponto. reclama depois do contrário, né? Que você participa do processo seletivo e não tem informação, fica puto, né? Exatamente. A gente sorriu que a gente tem uns cases de insucesso. Que a gente eu olhei. O nosso merda acontece. Uns cases de insucesso, onde o candidato entra numa sala de entrevista deitado. Pra fazer uma entrevista deitado. O cara no trem. Ou o cara tá muito mal vestido mesmo, sabe? Tipo, um mínimo de preparo. Tem uma camiseta de time. Não, isso aí é o de menos. Camiseta de time, tudo bem. Eu não teria problema nenhum, assim. Regata de time. Mas uma blusa de social, com 5 botões abertos e os pelos do peito aparecendo, eu não preciso disso. Não é um Tinder. Você deu um avatar do coroa do subúrbio carioca. Tipo não é, não? Não é? O avatar do coroa do subúrbio carioca é isso aí. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode ali, numa escala, trazer o comportamento, como se portar diante ali da entrevista, né? Como se apresentar, a consideração e a capacidade de comunicação, cara. Cara, isso é foda, imagina. As pessoas não sabem se comunicar. Quer ver uma coisa muito boba, assim, né? As pessoas não sabem contar as suas trajetórias profissionais. Não sabe. Não sabe. Se eu perguntar pra você, poxa, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, vai lá em cima e volta. Eu falo, cara, mas tem que ter uma ordem cronológica ali, né? Eu comecei a trabalhar, você falou, né? Eu comecei lá na Americana, meu primeiro emprego, nanana. Existe uma ordem cronológica na nossa vida. A pessoa não pode ser o Kleber Machado, né? Kleber Machado,
Porque a Nigéria tá jogando muito bem, mas também não jogou bem. Ele tá sempre se fudeu, não tá? É o Kleber Machado. E aí, cara, olha, e o cara começa a contar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Cara, se você é um cara que você tem mais de, sei lá, 15 anos de experiência no mercado, cara, não precisa me falar do seu primeiro emprego. Comecei lá atrás, muito tempo atrás, né, como foi meu primeiro emprego na área de tech, sei lá, fui estagiário. Olha, deixa eu voltar a 1970. Minha história, mas também mais ou menos assim. Ali, né, e aí foca ali nas 3 últimas, né, empresas que você passou, cargos que você exerceu e beleza. Mas aí o cara começa, ele volta lá em 1950, depois ele vem aqui em 2022 e aí ele volta lá, e aí e a gente tá lá no recrutador, né? O recrutador tá lá ouvindo, tentando anotando, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, prestando atenção ali no comportamento, como essa pessoa... Cara, prolixo, né? E eu não e o maluco mete lá um nascido de São Cristóvão, morador de Madureira, né? Desde pequeno, acostumado a subir ladeira, e aí então, começa a contar a história. Tem aquelas pessoas que se comunicam até demais, e as pessoas que não sabem se comunicar, que são extremamente objetivas. A gente entende quando a gente está falando de um cara muito técnico, mas precisa desenvolver. Né? Hoje em dia, não tem condições de você participar de um processo, você entrar para uma empresa, se você não vai se comunicar para fora, você vai se comunicar dentro. E aí é importante você saber se comunicar, né? O mínimo que seja. Comunicação Esse negócio da consideração, né? Até que você trouxe, as pessoas reclamam que não tem feedback, que não tem retorno. Eu não apoio, não, tá? Eu acho que tá errado mesmo. O feedback ele é uma etapa importante do processo de recrutamento e seleção. E as empresas que não aplicam esse tipo de feedback, elas estão erradas. Perfeito. E elas estão erradas, e mais do que isso, eu acho que elas não entendem efetivamente do processo de recrutamento e seleção, porque ela não está entendendo o momento do feedback como um momento extremamente de estratégia de todo o processo, porque você fideliza o cara, você tem consideração por ele, você pode ter a possibilidade de cuidar, como a gente falou, a gente dá treinamento de recolocação profissional para quem recebe feedback negativo nosso. A gente está construindo, ajudando a vida dessa pessoa. Então eu não acho que é certo o recrutador ele não dar o feedback, eu acho que isso é um erro horroroso, mas as pessoas não podem justificar os seus erros pelos erros dos outros. E a gente percebe muita falta de consideração com o recrutador. Legal. Às vezes a gente, por ter muita demanda, eu vejo muitos profissionais, muitos candidatos legais, que eles simplesmente leem a mensagem e eles não respondem pra gente. E assim, às vezes, tudo bem, pode não ser interessante, mas a gente tá falando das relações interpessoais, eu acho que é o mínimo, sabe? Se você não tem consideração pelo outro... Eu acho muito interessante. Esses últimos dias agora, eu fiz uma entrevista com um rapaz que eu achei o cara muito bom e tudo mais. E aí o cara foi super franco comigo quando a gente começou o bate-papo. Ele falou, Luciano, cara, a gente vai fazer essa reunião aqui, não tem problema nenhum, eu tô apto a receber a sua proposta, mas eu acho muito difícil você conseguir me tirar da onde eu tô. E aí o cara foi me trazendo de forma analítica, que mostrou que ele era foda de fato. Tá? O cara, porque assim... Você vai me fazer uma proposta, o cara vai chegar e vai querer cobrir a sua proposta. E eles vão cobrir essa proposta. Porque eu já fiz isso. Aí foi contando a história, né? E foi mostrando todo o processo. E aí, na hora que a gente foi conversar depois, eu falei com o Gustavo até ficou meio puto no início. Eu falei, cara, não, foi sensacional. Porque ele falou, cara, eu tô fazendo essa reunião com você porque você é um CTO de uma empresa. E, cara, a gente pode fazer outras coisas juntos que não ser contratado por vocês e tudo mais. Então, tipo, esse lance da consideração ali eu achei maneiro porque ele poderia só ter cagado pra mensagem que eu enviei pra ele, né? Ou, no mínimo, avisar, olha, não tô procurando oportunidade. Porque, inclusive, isso vira um filtro dentro do nosso Analytics. Igual eu falei no podcast anterior sobre a vaga de CRM, a gente precisa colocar lá que a pessoa não tá procurando oportunidade, isso gera dados pra gente. E isso gera um dado que faz com que a gente esteja aqui agora dividindo com vocês quais são as nossas dores de contratar. Então, a consideração, eu acho que é uma questão do ser humano em si. Eu acho que as pessoas elas estão perdendo esse valor. Sabe? Elas estão perdendo a conexão com o outro. Pode ser pandemia, pode ser qualquer coisa, mas eu acho que no processo seletivo, lembra, tem um recrutador ali do outro lado. Eu vou começar a chorar aqui daqui a pouco. Por favor, galera, tô aqui. O mundo dá volta pra cacete, né? Daqui a pouco acontece um layoff aí, e aí é você que tá correndo atrás do recrutador. Eu queria trazer 2 pontos em cima do que vocês falaram, antes de fazer uma outra pergunta aqui. Que acho bem interessante, 2 pontos separados aqui. Nos tempos mais primórdios da Métricas, né? Que hoje, basicamente, assim, a gente só abre vaga quando a gente olhou o nosso portfólio de pessoas e viu que a gente não tem quem chamar para entrevistar, ou a gente entrevistou, o portfólio de pessoas é você, assistente do Prime, a gente sempre fica no radar
de Você algumas assinante pessoas. do Prime O aí, tempo é você. inteiro. O Que a gente tempo tá inteiro. A falando. gente também faz isso para nossa própria empresa. É isso aí. E se a gente olhou os assinantes do Prime, entrevistou, não funcionou, não foi, aí que a gente abre. Então, nos tempos mais primórdios, antes de a gente ter Prime e tal, a gente tava numa escala muito forte, não conseguia. Eu abri vaga, essa vaga estourou. Recebi mais de recebi 193 currículos no meu e-mail. Analisei todos. Caramba. Respondi todos com feedback construtivo. Desde a construção do currículo, até coisa que eu vi no currículo que faltava para a vaga que eu tinha. Uhum. Eu respondi cada um. E eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu não respondi como uma forma estratégica, tá? Eu respondi só pensando na empatia. Falei, cara, eu já fui essa pessoa e ficava puto quando eu mandava alguma coisa e nem Saía resposta eu sem tinha. saber Então, pô, nada, agora que eu né? tô do outro lado, eu não vou fazer aquilo que eu odiava, Lógico. porra. Fiz diferente, beleza. E aí, tentando olhar por um outro lado agora, que uma coisa pelo menos acontece comigo e com o Luciano, que eu fico puto, de verdade, tô sendo bem honesto. Headhunter, que é idiota, não sabe ler. Tô sendo bem honesto agora. Meu irmão, o cara tá vendo que eu sou sócio fundador do meu LinkedIn de uma empresa há 9 anos. Manda mensagem pra mim. Tem uma vaga aqui que pode ser do seu interesse. Ah, vai pra puta que pariu. No mínimo é falta de respeito, porra. Uhum. Você tá vendo que o cara é sócio fundador e você tá mandando vaga? Mas eu tenho uma Você estratégia. tá pra isso. desmerecendo a pessoa, a empresa. Você não Eu tá fazendo mudei o o seu meu trabalho cargo direito. no LinkedIn pra Office Boy. Eu Ninguém mudei vai o meu mexer pra o saco. Tsubasa. Você colocou, é? Sim, agora é Goku na métrica Goku. O meu, o meu é base. Eu juro que eu achava que Ninguém você sabe tinha que feito de porra é essa. brincadeira isso. Você mudou Não. de volta já? Ou não? Não, Ainda tá não, como Não, é Goku? Goku. O meu é Tsubasa. E O foda-se. teu, eu acho que eu não reparei, mas o Tsubasa. seu, eu acho que quando você. Foi há pouco tempo que você mudou. Não, tem. É um tempinho de Cara, mais. então eu me liguei agora. Eu falei, não é possível, gente. Eu tenho que perguntar isso pra ele, só que eu esqueci de né? perguntar. Porque a galera É uma boa entrava muito em é uma boa contato estratégia, comigo é. para poder fazer recrutamento e seleção, e aí Só que é uma a falta de tecnologia respeito, tá, cara. tá no meio que num processo difícil de contratar Aham. gente, né? Então Aham. começou a chegar num nível onde, por consideração, eu não tenho. O cara nem vai entrar em contato comigo, porque ele nunca vai digitar Goku. Lógico, eu não já vai te pesquisei no achar. LinkedIn. Já Ou aconteceu vai cair comigo. ali, ele vai falar, não entendi, né? é, Então, é por isso Passar. que eu botei Tsubasa também. Falei, foda-se, olha que porra é essa? Fala assim, pô, vou tentar contratar um cara que o cargo dele não diz nada, esquece. Mas, pô, sem sacanagem nenhuma, o recrutador aí, Headhunter que tá ouvindo a gente, pô, faz um pequeno trabalhozinho de análise só. Tu não Só fica rapidinho, puto quando o pessoal da Com a companhia falta de telefônica. consideração. Não, quando o pessoal da companhia telefônica entra em contato com você e fala: tem uma oferta para você aqui, e é para você, meu cliente, que já tem há mais de um ano dentro da TIM, por exemplo. Aí você não tem um ano. Porra, ele entrou em contato contigo à toa. É a mesma coisa. Mas eu vou dar uma dica, uma coisa que talvez eu não sei se vocês sabem, que é o seguinte: existe um serviço dentro da área de recrutamento e seleção que é mapeamento de mercado. Algumas empresas elas contratam a área de recrutamento e seleção para fazer mapeamento de mercado. Então, às vezes, ela não está te abordando, te oferecendo uma vaga, porque ela realmente tem essa vaga. Ela está querendo, às vezes, mapear alguma informação que foi solicitada. Às vezes, até de um concorrente seu. Então, não, já aconteceu. isso que eu ia mas falar. aí, mesmo assim, ela Pô, tem acho que falta de fazer respeito, ela de uma tem forma que- mais mais direcionada. direcionada. mais é. tranquilo, sabe? Queria bater Tipo, um o que acontece papo, muitas entender um pouco vezes- mais sobre a área. O que né? acontece É. muitas vezes comigo, com o Luciano, hoje em dia não acontece mais, mas acontecia era, tudo bem, vi seu LinkedIn, achei maravilhoso e tem uma vaga que é o seu perfil. Assim, pô, tá de sacanagem com a minha cara, só pode. Tipo, você nem viu minhas últimas postagens pra perceber que, inclusive já aconteceu isso, minha última postagem que eu fiz no LinkedIn, tipo, ontem, era vaga para contratar aqui na empresa. Você tá de sacanagem. É, Só pode, você não tá fazendo o mínimo do seu trabalho. isso é Eu verdade. acho que é um pouco disso, porque eu entendo que tem Headhunter, que ele é muito ruim, meu irmão. Que ele não sabe nem o que tá contratando, não sabe nem o que tá falando. E parece que ele faz phishing, sabe phishing de e-mail? Ele faz phishing de candidato. Dispara pra geral e foda-se, vê quem pesca. Depois a gente vê. Eu vou contar um negócio, vou contar pra você duas coisas super interessantes disso que você tá falando. A primeira é que uma vez uma empresa veio procurar a gente pra gente fazer o processo de recrutamento e seleção deles, que a gente foi lá, negociou e tal, falamos de valores e tudo mais, e eles ficaram assustadíssimos. E aí eu falei assim, ué, mas por que você tá assustado? Não sei o que, é a prática normal de mercado. Não, porque a gente foi atendido por um headhunter, uma empresa de recrutamento, que eles davam leads pra gente. Lead é isso, pronto, foda-se, né? Aí eu olhei assim pra Então deve Kelly, ser você isso. lembra, Kelly? Lembro. Isso lá atrás. Então deve ser isso. Eu olhei pra Kelly e falei assim, Olha aí. eu não tô, Eles davam eu falei assim, eu não tô, eu leads. falei, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Dizendo que eram leads qualificados, né? E dali Foda-se, eles tinham que extrair ali a pessoa que eles iam Que contratar. Só doideira. que quando você ia olhar os leads, falava, cara, da onde que veio isso? Sim. Eu sei de tem onde o veio. A extensão do Chrome. Olha, você Você puxa. consegue usar e você É. consegue ver o e-mail da pessoa se ela. Não, e assim, e eu fiquei, de verdade, eu fiquei Fiquei assustadíssima chocada. pelos dois Chocada. motivos. O primeiro, porque como alguém tem a audácia de fazer uma coisa dessa, Doideira. porque é puramente
financeiro. E segundo, como que uma empresa contrata um serviço sem antes ter feito um mapeamento de mercado. E aí, o que a gente fez? A gente falou para ela, a gente falou assim, olha, era uma vaga de assessor de investimentos, que é uma vaga super difícil, que você precisa ter uma escola, um hackathon, você precisa ter todo um processo diferente para você poder trazer essa galera para dentro de casa. E a gente não fez a vaga, a gente fez um mapeamento de mercado para ela, a gente não cobrou nada. A gente fez um mapeamento de mercado, o mapeamento de mercado mostrou que de 196 pessoas que a gente abordou, 4 foram para a final, e essas 4 que foram para a final precisavam de salário fixo. E eles não ofereciam salário fixo. Então a gente conseguiu mudar a estratégia que eles iam buscar os candidatos só fazendo aquilo. Então, assim, como assim vai entregar lead? Como assim? Então, às vezes, existe uma coisa meio que sombria aí, sabe, então, nesse mercado. Isso foi legal da gente falar, porque a galera que tá sendo recrutada fica prestando atenção. Porque às vezes você vai se candidatar, aceitar uma porra dessa, você vai se ferrar, porque é só o lead que tá interessado. No final isso também, aí. né? E o recrutador também, desculpa até te interromper, o recrutador na área de tecnologia, e a Kelly pode dizer isso com muito mais propriedade, gente, é cortar um dobrado pra gente achar um tech recruiter bacana. Primeiro, tem poucos cursos, tem poucas pessoas que aprendem. Geralmente aprendem na pancada, na necessidade. São muitas terminologias, são muitas extensões, são muitas coisas, frameworks diferentes, e que todos os meses surgem novas tecnologias, novas versões. Novas nomenclaturas. Eu falo, sempre tem um indiano, um chinês que tá fazendo um novo jeito mais rápido de você fazer alguma coisa. Eu brinco com o meu time, eu falo assim, cara, vocês são a minha referência técnica, porque a partir do momento que eu saí há 1 ano e meio, 2 anos da cadeira de recrutamento, você deixa de aprender muita coisa, né? Porque você conversando com os desenvolvedores, com os arquitetos, profissionais da área, os técnicos, eles trazem muita coisa nova. E aí você vai aprendendo. Como você sai dali, você vai só para gestão, fala assim, cara, vocês estão sendo minha referência agora. Porque às vezes vem com um framework novo, uma linguagem nova, eu falei, caraca, mas que linguagem é essa? Vai lá, eu dar o Google lá e tentar entender, ir para um canal e buscar mais conhecimento, saber onde aquela linguagem está sendo aplicada, né? Empresas que estão utilizando. Desabafo feito aqui da minha parte, da de vocês, da do Lucian, sobre essa porra. Momento fala que eu te escuto, que a gente fez aqui. Eu tenho uma dúvida aqui. Na realidade, eu vejo muito a gente falar isso pro lado do recrutador. E a gente falou até no podcast anterior. Que é como eu descubro que a pessoa é júnior, pleno, sênior. Mas eu acredito que faz muito sentido, e pelo menos eu, Gustavo, quando eu tava numa vaga, quando eu tava na cadeira de procurar emprego, de querer uma vaga, acho que eu gostaria muito de entender como é que eu faria uma autorreflexão para saber se eu sou júnior, pleno, sênior. Como é que eu faço uma autorreflexão para saber, beleza, eu sou júnior, tem uma vaga de pleno, eu posso me candidatar porque eu me sinto apto a ser pleno ou eu estou me candidatando só porque eu quero um upgrade de salário? Como é que eu faço uma autorreflexão disso? Vocês conseguem ajudar a galera que tá ouvindo aqui a fazer uma autorreflexão de saber, beleza, tô olhando para mim agora, eu sou júnior, pleno ou sênior? O que eu sou? Olha, acho que dentro da área, né, de tecnologia, como o mercado ele é muito aquecido, eu acho que os próprios candidatos, eles estão meio que, eu sou júnior aqui hoje. Eles falam assim para mim, hoje eu sou júnior, então hoje eu estou como pleno aqui na empresa, mas o cara tem 1 aninho, que ele acabou de formar e ele está 1 ano só na vida profissional dele, ele fala assim, hoje eu estou como pleno. Por quê? Ele foi abordado por outras empresas e a empresa reteu aquele candidato ali, acabou aumentando o salário dele, porque ela não podia perder. Então, eu costumo dizer que o mercado de tecnologia está muito prostituído, então tá difícil pra caramba a gente saber, e os próprios candidatos que não deveriam estar, exatamente. Assim. Como o mercado está prostituído, a empresa vai lá e dá aquela valorização, e não que o cara não possa ser valorizado, lógico, tá? Não tem nada a ver com isso, mas eu digo a nível de conhecimento mesmo e maturidade. Então você contrata um júnior hoje com um salário de pleno, e aí aquele cara ali acha que ele tem que subir o valor dele. Ele fala assim, poxa, mas eu já vim de lá ganhando X, e aqui ainda recebi um pouco, a proposta foi um pouco menor, eu aceitei e tal, mas eu quero chegar num valor XY, bem maior, né, do que ele tem para ofertar enquanto profissional, né, enquanto conhecedor da técnica mesmo e da maturidade. Então, eu acho que é fazer uma autorreflexão mesmo de você enquanto profissional, avaliar o job description da posição, entender se você está ali antenado às novas tecnologias no mercado, entender se você é um cara que você consegue desenrolar, né, que você consegue se comunicar com todo mundo, ou se você tem dificuldades, quais são os seus gaps?
né? Acho que essa identificação aí é a principal. Legal. E ali você se colocar, né, naquele lugar ali, não só olhando pela remuneração, mas olhando ali na sua capacidade de se desenvolver Legal. dentro Tem daquela vezes que eu empresa. tiro pode ser pela culatra, né? Exatamente. Eu acrescentaria, né, o que a Kelly falou, 2 coisas que eu acho que na prática podem super funcionar. A primeira delas é fazer o que a gente falou, tá no outro podcast, fazer mesmo mapeamento de mercado. Legal. Então, levantar 5 vagas de júnior, 5 vagas de pleno, 5 vagas de sênior. Onde você tiver mais requisito, é onde certamente você está se encaixando. Legal. É Boa. uma boa forma. De nada, tá, gente? Inclusive, isso também ajuda em várias outras coisas para o candidato. Como? Acontece muito da gente pegar o LinkedIn da pessoa e o LinkedIn da pessoa não ter nada escrito. Gente, pelo amor de santo Deus, ajuda a titia. Coloca o seu LinkedIn descrito com as suas atividades que você vai Você facilitar acredita a minha vida. que aqui na MB eu não peço currículo, eu peço LinkedIn? Mas Sabe por que que eu faço todo isso? Pra mim já é o mundo faz primeiro crivo. Eu falo, eu sou uma empresa digital. Se a pessoa nem LinkedIn tem, esquece. Estima-se, né, que 80% dos recrutadores já estão dentro do LinkedIn. Olha que bizarro. Só que se eu vou fazer pesquisa por palavra-chave para localizar um cargo X, mas ele não descreve o que ele faz de atividade, Não cai ele no não está filtro. facilitando a minha vida. Então, fica difícil Não, e não é sobre também. facilitar a sua vida, é facilitar A a dele. dele, Ele né? também. E uma outra forma que você também pode medir qual é o teu nível de senioridade é você sair da tua casinha. O que é sair da sua casinha? Você não perguntar para ele ou ele perguntar para você. É você perguntar a alguém de fora. Vamos trocar uma ideia? Deixa eu te dizer o que eu faço. Dentro, você como um gestor, você como CTO, o que eu faço dentro do teu negócio? Legal. Eu sou considerado o quê? O que falta para eu poder então dar outro passo? Aí você acabou Legal. de fazer com um, vai lá para o outro. Começa a mapear. Porque essas pessoas que estão de fora, eles vão falar a essência do mercado. Então, ele vai te ajudar ali a construir. E as pessoas, elas têm um grande erro, né? Que ali é o que a gente bate muito nessa tecla. Dificuldade enorme de fazer network. De fazer network. Muito. E o Verdade. networking, Eu ele sei como é que é. o networking, ele é... A gente está aqui por causa do networking. Exatamente. Nós estamos aqui porque a gente se viu numa feira, Sim. né? De empreendedorismo, de Trocamos inovação. ideia, batemos um papo. Trocamos ideia, criamos conexão, entendemos que fazia sentido e estamos aqui. Boa. O networking, ele gera muita oportunidade. Por que não pode gerar na vida de quem está se candidatando? Total. Né? Eu acho muito legal, você falou, porque eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, viu? Mas se você está ouvindo nosso podcast, desculpa, eu realmente não lembro o seu nome. Mas a menina da XP trocou ideia comigo, chegou no meu LinkedIn e falou assim: Gustavo, tudo bem, cara? Pô, eu ouvi um podcast XPTO seu aqui, trabalho na XP, tô com umas dificuldades XPTOs, assim, sensado, pro meu time. Eu não sei como é que eu olho o meu time assim, sensado. Pô, se incomoda de trazer algumas perguntas aqui pra gente trocar ideia? Que legal. Eu falei, cara, manda aí, Muito mano, eu vou legal. trazer o meu ponto. Ó, entenda que é o meu jeito de pensar. Não quer dizer que tá certo, você tem outro, mas é a minha maneira. Traz aí. Ela mandou as perguntas, eu devolvi, falei, pô, eu vejo dessa forma, eu não concordo com isso. E essa parada de tentar trazer profissional de analytics unicórnio, sempre a corda arrebenta para um lado, ou você vai trazer uma pessoa super técnica que não consegue sair disso, ou você vai trazer uma pessoa super de business que não consegue ser técnica. Então, cara, aqui da Métricas a gente tentou por anos, a gente saiu, hoje a gente tem o Dev Analytics Business, mas mesmo assim, os nossos heads, eles são talvez esse unicórnio aí, são pessoas que entendem da área de negócio, são pessoas que entendem da área técnica, então eu até entendo hoje que acima de uma senioridade, para ser head, tem que ser assim, tem que saber a técnica, tem que saber outra área, é o que eu considero para ser head. Pô, a gente trocou uma ideia ali pelo LinkedIn, foi uma forma de network, eu nem sei o nome dela nesse momento, não lembro, e se eu encontrar com ela na rua, não sei quem é, mas eu troquei ideia com ela no Trocou. LinkedIn, vai ter mó papão, sacou? Legal. E olha Acho que é só, uma forma maneira. quantidade de vaga que a gente tem, né? A gente tem uma média de que vão abrir 90 mil vagas por ano, isso saiu até na fonte da Brascom, posso trazer depois os números exatos, mas 90 mil vagas vão ser abertas no ano, sendo que formamos 40 mil profissionais ali no mercado de tecnologia. Esses 40 mil, se eles se olharem como concorrentes, todo mundo tá ferrado. Porque, na verdade, eu tô abrindo uma vaga de tecnologia, a gente tem um caso clássico. Um head de tecnologia de um cliente nosso abriu uma vaga, falou, Kelly, eu quero uma vaga de desenvolvedor tal. Beleza. Ele falou, não é uma, eu quero 6. Caraca. Beleza, aí eu tô te recrutando. Só que você tem um amigo que também tá querendo, que também tá satisfeito, que também tá... Então, ou você olha pro teu colega dentro da área de tecnologia, que essa pessoa, ela pode não ser o seu concorrente, mas ele pode ser o seu colega de trabalho, você pode ajudar ele, ou então, os próprios candidatos, eles criam uma rixa que não é mais de colaboração.
é um momento de conflito. Você está gerando mais conflito num ambiente que já está estressante. Então, o que você fez de networking com essa menina trocando, vocês fizeram uma comunidade de se apoiar. Por que os candidatos não podem fazer isso? Maneiro. É um questionamento mesmo para fazer. Porque eu me sinto ameaçado, então você vai fazer terapia, porque a ameaça é um problema que talvez você tá, né? Uma coisa que você tá precisando tratar. Eu acho que a gente trouxe um ponto bem interessante dessa reflexão, de ser júnior, pleno, sênior. E aí, eu acho que vale ainda um adicional aqui, mais uma pergunta adicional nesse tema para vocês, que a gente falou no outro com o recrutador. A gente falou o que você tem que olhar, né? A gente falou da experiência, papapá. E a pessoa que está ouvindo a gente que agora quer ser recrutado, como é que ela demonstra para o recrutador, no currículo, na vaga, que ela é pleno, júnior ou sênior? Vou dar um exemplo. Ela demonstra isso através de certificados de curso que ela terminou. Ela demonstra isso, talvez, escrevendo num blog sobre um artigo de algo que ela fez e mandando o link. Sendo ativo dentro de uma comunidade. Vou tentar dar um exemplo aqui. Lá nos tempos meus primórdios, quando eu estava nas vagas e tal. E quando nos tempos meus primórdios lá que eu estava analisando, eu montei um blog na ocasião, meu pessoal, nunca mais vi isso na minha vida, excluiu, que era no Blogspot, que era justamente, eu escrevia a minha maneira de pensar publicidade digital na ocasião. E aí, quando eu ia para umas vagas dessas assim, eu falava, cara, inclusive tem um blog que eu escrevo sobre. Cara, o olhar do recrutador muitas vezes era assim, porra, moleque de iniciativa, tem até um blog sobre isso, sabe? E às vezes tinha 2 artigos só que eu escrevi sobre um tema interessante. Depois que eu me formei na faculdade, que eu fiz o TCC, eu pegava o meu TCC, que é, sei lá, deu sei lá quantas páginas, e falava, ó, inclusive, essa vaga que você está me chamando aí para falar sobre, na época, né, falar sobre e-commerce, como usar o Facebook para vender, porque na época nem tinha Facebook Ads. Eu falei, cara, então, eu criei uma dissertação no meu TCC, que era o Facebook como plataforma de vendas. Tá aqui, talvez você possa entender a minha maneira de pensar sobre isso. Então, eu via formas que eu achava, eu acreditava, que eram maneiras de, numa vaga, eu demonstrar que eu não era júnior, eu era pleno, ou que eu não era pleno, eu era sênior. Existem essas formas que a pessoa pode fazer para isso? Sim. É o que você trouxe aí, né? A iniciativa ela é muito importante. Hoje, dentro do processo, a gente avalia, por exemplo, muitos cases também que o candidato já traz pronto pra gente. GitHub, Maneiro. projetos no GitHub. Às vezes apresenta o projeto, fala, cara, tem um projeto aqui muito legal e tal. Então, assim, esse cara, ele tem iniciativa, né? Ele já passou ali daquela etapa inicial de ser um júniorzinho, onde ele vai sendo totalmente ali levado para uma posição, né? O cara que está sendo ali, você dá a mão pro cara e vai levando ele para uma posição. Então, o pleno, o sênior, cara, ele já vem com alguma coisa pronta, ele já vem dizendo pra gente assim, olha, dando exemplos práticos de projetos que ele já participou. Legal. Então, é muita experiência mesmo que ele conta ali do dia a dia mesmo. Cases, exatamente, um projeto que tem ali no GitHub, cara, portfólio, né, dependendo da área do profissional. Eu já usei muito SlideShare. Pô, é muito legal. Que é do LinkedIn hoje em dia, né? Eu subia meu PDF no SlideShare, deixava esse PDF salvo no meu LinkedIn naquele meu cargo dentro daquela empresa, deixava ali o link, que é o LinkedIn já subia, e às vezes eu mandava o meu SlideShare. Eu fiz muito isso com assinar projeto, assim. Então, tipo, lá dentro do LinkedIn, você tem como colocar alguns projetos lá dentro que você executou. E aí eu comecei a combinar com a galera da agência que eram lá, outras pessoas. Que eram as pessoas que estavam participando. E, ó, isso daqui foi a gente que fez, tá? Então eu vou colocar isso lá no meu LinkedIn, você entra lá e marca. Vamos botar que a gente colocar que a gente é a equipe que fez isso. Super diferencial. E quando eu tava, na época, programador ainda, eu percebi que justamente esse lance da iniciativa, eu comecei a criar uma rotina onde eu ia criar microprojetos, hoje bem simples assim, mas que provavam o meu conhecimento. Então, o iCrat foi exatamente isso. Eu fiz um aplicativo que explorava a vulnerabilidade do Facebook, e aí eu chegava nas entrevistas de emprego, aí o cara chega, pô, mas aí o que você já fez? Pô, então, cara, eu acabei de sair em uma porrada de jornal e revista com esse aplicativo que eu fiz, mandava o link do G1 pro cara, com a entrevista que eu dei pro G1 falando sobre isso. Então, é um lance da iniciativa de você mostrar algo que acho que é tangibilizar pro cara o teu conhecimento de algo não técnico. E aí, o que o cara percebeu na época, foi até o Assis, que fez a entrevista comigo, ele falou que ele conseguiu entender que, tipo, eu sabia de tecnologia, então eu cumpri os requisitos básicos, mas eu sabia me vender e eu sabia principalmente sobre negócio também, porque eu comecei a falar sobre retenção, que, tipo, como é que vai monetizar isso? E os caras perguntaram, pô, a gente pode monetizar dessa forma, retenção é isso. E comecei a trazer um cenário, eu comecei a perceber que eu ter
essas movimentações de fazer esses microprojetos. Por isso tem uma dica que eu deixo para todo programador que é, cara, pensa em datas sazonais dentro do ano, sabe? E para analytics também, porque tem uma porrada de estudo sobre a Copa que tá rolando agora que tangibiliza pro cara Inclusive, o quanto que ele sabe sobre dados, teve sabe? um cara que fez no Instagram dele um stories maneiro essa porra. E aí o cara chega e consegue tangibilizar de uma forma mais prática aquilo que ele faz. Então, pensa na sazonalidade do ano e começa a pensar o que você pode fazer em cada uma dessas sazonalidades. Então, Dia dos Namorados, o iCraft surgiu daí. Peguei uma ideia principal e comecei a destrinchar sobre o que eu poderia codar em cima daquilo que viraria uma aplicação. A mesma coisa para análise de dados. Pô, tem Copa do Mundo. Quais são as... Porra, e acho maneiro o futebol, porque o futebol traz uma porrada de dados o tempo inteiro na nossa cara. Os caras traqueiam a quantidade de tempo que o cara corre. Você tem um mapa de calor do campo e você pode fazer diversas analogias e estudos que vai tangibilizar o teu conhecimento em dados ali no final das contas. Isso é maneiro. Eu já, no Compra Fácil, quando eu entrei na vaga lá, uma das coisas que eu fiz, porque acho que a Compra Fácil foi a última empresa que eu fiz processo mesmo. Depois eu fui sendo chamado e tal. Então, no Compra Fácil, quando eu entrei, eu lembro que a vaga era para trabalhar com marketing digital para tudo. Então, eu falei, cara, como é que eu posso demonstrar que eu sei uma parte disso? Eu falei, pô, eu sei SEO, eu sei outra parte aqui. Eu vou chegar na entrevista, inclusive, mostrando o erro que eles estão fazendo. Vou chegar e falar assim, ó, vocês não tem title description no site. Aí a mulher, sério? Eu falei, sério, tá lá, ó, parabb.br, pode entrar aí. Como é que eu vejo isso? Eu falei, ó, botão direito, código fonte, clica aí, title. Porque ela já me testou ali na hora. Eu falei, já tava pronto, clica aí, ó, eu procurei description. Ela falou, pô, já cheguei com alguma parada. Foi o que você falou, de entender da empresa. Eu não só entendi, eu falei assim, pô, como é que eu me diferencio o cara que chegou com um bug dessa cabeça aqui? Exatamente. Ó, você quer ver uma coisa super interessante disso que você trouxe? Existe uma etapa dentro do processo seletivo, porque assim, não existe um fluxo de processo padrão, né? Por exemplo, a Kelly, quando ela vai fazer o alinhamento lá das vagas, ela decide junto do gestor como que vai ser o melhor fluxo. Então, ela é a pessoa que tem o conhecimento e vai entender qual é o fluxo que vai se aplicar melhor. E aí, o estudo de caso, ele é uma etapa do processo seletivo de recrutamento e seleção que se aplica em determinadas vagas. E aí, teve uma menina que ela foi fazer um processo seletivo para gerente comercial e teve a vaga e ela veio desesperada me ligar. Ana, pelo amor de Deus, o que eles querem no estudo de caso? O que eles querem? Não sei o que. Eu falei, olha, responde as vagas, as perguntas. Tete ali, bonitinho do que do que estão te pedindo, cumprindo o prazo, cumprindo o tempo, cumprindo as ordens ali que estão ali no projeto, mas quando chegar no final, faz alguma coisa diferente. Porque você vai ser contratada, não é porque você fez igual a todo mundo. Já dizia papai e mamãe. Você não é igual a todo mundo. Faz alguma coisa diferente. Aí o que ela fez? Era uma empresa do varejo. Ela foi até o mercado e ela fez um vídeo. Não, ela fez um vídeo das gôndolas do mercado e ela falou que o problema não estava naquele dado que ela trouxe, que o problema estava porque a exposição do trade marketing da empresa estava cagada. Que irado. E aí ela foi e apresentou. E ela foi aprovada. E esse é um caso que eu tô contando para vocês, de vários que eu poderia trazer do quanto a pessoa ganha sendo diferente. Pô, o dígito é tão mais fácil, só o cara ir no site. Né? É o pensar, é o pensar fora da caixinha, né? A gente já teve candidato aprovado no processo que apresentou ali um projeto do GitHub bacana que ele tinha desenvolvido e o processo seletivo tinha um case, tinha um desafio técnico e ele matou aquela fase ali e ele foi contratado. Então, assim, o cara pensou fora da caixinha, né? Ele, vou apresentar um projeto aqui para esse gestor, vou bater um papo com ele. Isso é muito irado. Você quer ver? Não foi nem para área de análise específico, mas pro time de conteúdo, a Jaque e a Márcia, quando a gente tava montando o time ali, eu fiz 2 paradas com elas que eu tava testando as 2. Parada número 1, eu falei assim, ó, olha o nosso blog, olha o nosso podcast, olha o YouTube, me fala o que você faria diferente. Foi isso que eu fiz. Por que eu fiz isso? Número 1, eu queria saber se mesmo antes da vaga, elas seriam baba-ovo ou seriam corretas. O que eu quero dizer? Eu não quero pessoa, eu não contrato alguém para fazer aquilo que eu peço. Que se for isso, E nem eu vai vou passar na contratar, nossa cabeça eu vou também, contratar um monte de Upa-Lumpa, porra. O Upa-Lumpa, o Willy Wonka falava, faz chocolate, ele faz, foda-se. Eu quero pessoa que seja um ser pensante, use a massa cefálica, né? Então eu falei, pô, se ela não criticar nem quando entrar, imagina quando entrar. Se eu estiver fazendo merda, ela vai deixar fazer merda. Então falaram tudo que estava errado, falaram oportunidade, falaram coisas que podiam melhorar e tal. Essa foi a parte número 1. E parte número 2, eu já tava testando a aplicação delas pra vaga, porra. Se elas não tiverem discernimento de ver o que tá certo e o que tá errado, o que tá bom e o que tá ruim, não faz sentido, pô. Não vai entrar. Elas entraram. Então foi uma forma já de eu testar, mas elas
fizeram o que foi pedido e fizeram um pouco além ali. Então, acho que é um pouco para tentar tangibilizar pra galera, porque a gente tá falando aqui, né? E Posso aí, trazer uma provocação? por favor. E aí uma coisa agora, uma provocação mesmo pra gente poder É bom que a gente refletir. gera corte. Pra gente poder pensar. Por exemplo, eu trabalhava como analista júnior numa empresa e surgiu uma oportunidade para eu entrar nessa mesma empresa para ir para São Paulo. Uhum. Tava aqui no Rio, para ir para São Paulo como sênior. Eu tava fazendo um bom trabalho e tal, eles nem iam me pular naquele cargo de pleno, já ia me dar uma oportunidade que eu já tava voando ali. Meu gestor não deixou eu ir. Que loucura. Então, eu acho que às vezes o candidato também, ele também tem medo. Tem Dependendo da relação que ele tá Que ele vivendo tem, ali sim, internamente sim, dentro sim. da empresa que ele tá, ou que ele já passou, Sim, se ele já foi tesourado ali alguma Sim. vez ou não. sim, Na faz total época, eu sentido. julguei se eu era capaz. Eu era muito novinha. Eu julguei se eu era capaz. Depois eu Porque o não entendi dele, tu falou, putz, é porque eu não sou capaz. porque eu não sou capaz. E eu era novinha, não tinha maturidade ainda emocional o suficiente para poder Assumir. assumir Talvez ali. Naquilo que a gente falou de júnior, pleno sênior, você era júnior, era uma vaga sênior, o teu gestor falar que não, você falou, pô, então eu não sou sênior. Então eu não sou sênior. E na verdade, reflexão. eu descobri depois que ele não quis que eu fosse, porque eu Não queria era que fazia perder, tudo. Ele ia perder o braço Eu sou direito só nele, né, deles. egoísta. Nele. E tem uma galera que fala sobre isso, né? Você não pode ser o cara técnico dentro da sua área que não é substituível. Você tem que pensar sempre Tem que ser em que substituível. você tem que ser. Porque se É, você mano. não for substituível, você não consegue crescer. Você sempre vai ficar naquela mesma vaga que você tá ali, porque você sempre faz algo muito relevante para aquele Sim. time, você não multiplicou esse conteúdo dentro das outras áreas, e aí, beleza, você vai morrer aí, meu chapa. Sim. Exatamente. Você Eu tem que vou- preparar alguém que tá ali do seu lado. Exatamente. Né? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, agora, pra vocês pensarem, e eu vou fazer uma pro Luciano. Elas já estão ligadas já, né? Não, eu vou fazer uma pergunta pra elas pensarem e vou fazer uma pra você também, tá? Pra vocês pensarem, eu queria unir duas coisas juntas aqui, tá? Quais são, assim, os erros que as pessoas mais cometem na hora de entrar pra uma vaga? Acho que esse é o principal ponto. Pode falar o que vocês acham os três principais, ou principal, assim, desde, sei lá, currículo, qualquer coisa do tipo. Quais são os três principais que as pessoas mais cometem, que vai sair daqui aprendendo pra não cometer? E dois, como é que a pessoa pode entender que a vaga que talvez ela tá prestando, essa candidatura ali e tal, é uma dessas vagas absurdas que o Luciano falou em outro podcast ali. Como é que pode entender um pouco sobre isso? E aí, quando vocês pensam nessa resposta, eu vou fazer uma pergunta pra você, Luciano. Que é o seguinte, ó. Segundo o LinkedIn, esse ano, 2022, o Google Analytics é uma das habilidades mais procuradas de profissionais de marketing já para 2023. Pergunta que eu te faço aqui agora. Onde as pessoas que estão ouvindo podem aprender sobre isso? Cara, Métricas Boss Prime. Que mentira, sério, que lugar é esse? Cara, é um gordinho e um pretinho que fica falando sobre Google Analytics 4. O cara parece entender bem, cara. Ah, que... Puta Como é que continua o pariu. jabá agora, Gustavo? Obrigado, vamos seguir, minutos, que não dá. Eles falam bem, cara? Falam, Eles cara, ensinam falam muitas bem. coisas? Falam bem, tem uma comunidade lá que você pode tirar dúvida. Isso. Tem outros conteúdos que não só o Google Analytics 4. Legal. Você pode. Você não vai ter lá 20 horas só para você Sim. poder. Tem mais de 20 horas, Sim. com mais de 20 cursos lá dentro para você poder E posso aprender. conectar uma coisa que as meninas disseram? Pode. A gente falou de Júnior, Pleno, Sênior, Experiência. Tá aí a oportunidade pra galera. O Google Analytics é a ferramenta mais utilizada no mercado. E aqui o LinkedIn tá falando que vai ser uma das habilidades para 2023 pro profissional de marketing mais desejada. Qual a oportunidade que essa pessoa tem hoje, nesse momento? É que tá todo mundo no mesmo patamar, né, Luciano? Porque a ferramenta mudou 100%. Zerou o game. Zerou o game. O Google Analytics Universe é totalmente diferente do GA4. Então, olha a capacidade que tem todo mundo de começar no mesmo patamar. E quem é sênior tem que estudar sobre isso. Quem é júnior tem que estudar. Quem tá começando tem que estudar. É uma oportunidade única pra isso. Nesse momento, o cara tá no mesmo nível. Pensa aquele que tem o chefe babaca que sabe, que entende sobre o Universal Analytics. Agora tá todo mundo no mesmo barco. E você pode não ser um babaca, ensinar ele o Google Analytics 4. Então você pode estudar com a gente, aprender e disseminar esse conteúdo dentro do time para você poder conseguir aumentar o cargo, senão você vai continuar operando a ferramenta. E como diria o saudoso Hugo Fone, não tem chororô. O GA Universal acabou. Dia 1º de julho de 2023, o Universal Analytics vai ser descontinuado e você tem a oportunidade, meu parceiro, Isso aí. de tomar a frente no mercado. E sabe como é que eu vejo que alguém é sênior, pleno ou júnior? É o Se a nível de pessoa- choro dele pro GA4. Não, pra mim é outra parada. É outra parada. Se a pessoa não sabe quem foi o Hugo Fone, Sim, ela tá maluca. Ela que é júnior. isso? Ela é júnior, Hugo Fone? sim, cara. Que isso? Boa, já feito, menino. Voltei pra vocês pensarem só. Sim, sim. Desculpa qualquer coisa. Boa.
Então vamos lá. Quais são os erros, né? Os maiores erros aí cometidos aí numa pessoa que vai participar de um processo de recrutamento e seleção? Olha, tem vários, viu? Imagina, cara. Imagina. Tem vários, É normal, mas um né? deles eu acho que não cheguem boiando para fazer o processo. Não cheguem boiando, gente. Estude a vaga, estude a empresa. Saiba o que você tá fazendo, sabe né? o que você está fazendo. Porque a gente já recrutou o profissional que chegou ali e falou assim: ai, não lembro muito bem qual é essa vaga. Ah, puta que me pariu, né? Não é A verdade? falta de respeito, né? Falta de respeito. E ele toma um tempo e o cara tá completamente perdido, ele não sabe para que norte dá aquilo ali, aquele bate-papo. Por mais que você dê um norte para ele, porque no início você apresenta a posição, você fala da empresa, você fala de tudo para ele, mas o cara tá perdido. Te manda antes a vaga, inclusive. Exatamente. Sim. O job description ali para pessoa. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros é o cara ir boiando pro processo, sabe? Chegar lá sem saber nada. Tipo, o cara não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Sim. Ele, sai de uma reunião aqui agora e, pô, entrei Acontece aqui, bastante. tipo, acontece. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Exatamente. Cara, Eu traria um outro, complementaria aqui com outro, que é a pessoa aprender sobre storytelling. Eu acho que todo mundo deveria aprender a contar a tua história, contar ali sua trajetória, e isso faz muita diferença no processo seletivo. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei a minha vida inteira com RH generalista, mas eu me tornei especialista em recrutamento e seleção. Se eu vou para um processo seletivo e a pessoa fala para mim que ela está querendo alguém de recrutamento e seleção, e eu começo a contar que eu trabalhei com generalista, que eu sei de cargos e salários, que eu sei de benefícios, que eu sei de treinamento, eu vou ser interessante para essa pessoa? Não vou, porque eu não vou criar conexão com ela. Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas, além de irem despreparadas, elas não constroem uma história conectada com a história da vaga. legal. Então, por mais que eu tenha uma experiência enorme em toda a área de recrutamento de RH, o que importa naquela posição é o recrutamento e seleção. Então, eu tenho que dar o meu melhor ali. Meu storytelling tem que ser forte ali. Pode depois citar, porque eu conheço disso, conheço daquilo, mas o objetivo é criar conexão com o recrutador. E criar conexão com o recrutador é quando você verdadeiramente Rapport, né? sabe contar aquilo que você foi Tá um fazer livro ali. aí, ó, que é barato e ajudar a vida de todo mundo. Como fazer amigos, influenciar as pessoas, Dale Carnegie. É bom Isso mesmo. aí, ó, isso aí eu já li há algum tempo. Releio, inclusive, constantemente. Eu tô esperando sair o filme. Mas, ó, eu queria trazer 2 pontos em cima do que a gente falou aqui ainda, porque de experiência própria agora, olhando quando eu recruto as pessoas, beleza? Número 1, cara, no mínimo, se você tá indo pra uma vaga, você tem que saber o que essa empresa faz. Então, beleza, olha só, vamos dar um exemplo. Eu quero que você trabalhe com Analytics. Desculpa, mas você não sabe e se essa nada? vaga cumpre o seu objetivo? Porque isso. qual é o seu objetivo quando você se aplica para uma vaga? Eu quero aumento de salário, eu quero transição de carreira, tudo depende, sabe? E aí, lógico. beleza, continua Não, aí. sim, é porque eu ia falar que, na realidade, já aconteceu da gente abrir uma vaga, por exemplo, na época de vendas, e a pessoa não saber o que a gente vende. Porra, É. Eu falo, pô, isso é esse foda. processo de recrutamento e seleção, Eu sei que você pode ser se uma pessoa... filmasse, dava um filme Eu sei muito que você maneiro. pode ser uma pessoa que sabe muito de vendas, mas você chegar aqui numa entrevista comigo sem saber o que eu vendo, Exatamente. demonstra um despreparo pra caramba. Então, no mínimo, você saber qual é a forma que essa empresa sustenta. Ponto. É isso. No mínimo isso. E segundo, cara, se você, por exemplo, quer participar de um recrutamento, né? Você quer entrar para trabalhar numa empresa, mas na realidade você não quer largar a sua outra, não faz. Vou explicar porque já aconteceu um cenário na qual a gente foi contratar uma pessoa até para a vaga de conteúdo, que foi a vaga que a Jaque e a Márcia entraram, e a pessoa na hora da entrevista que eu fui chamar ela falou assim, não, então, eu tô muito bem onde eu tô trabalhando onde eu tô, não quero sair, mas eu pensei da gente fazer um trabalho na qual eu pudesse, na metade do meu dia, me dedicar a vocês. Falei, mas calma aí, você não trabalha numa empresa? De segunda a sexta e tal? Sim, mas eu consigo me dividir no dia para trabalhar metade do meu tempo com vocês. Só você me falar qual a melhor metade do tempo, de manhã ou à tarde, que eu consigo me balancear com a outra empresa. Aí eu falei assim, olha, além de eu achar que a falta de respeito com a outra empresa, porque no mínimo, na minha opinião, você tinha que falar com a outra empresa antes sobre isso, perguntar se é possível. Talvez a empresa não consegue te dar aumento de salário, você tá querendo talvez ter um segundo emprego para equiparar e tal, mínimo, você tinha que estar acordado com a outra empresa, chegar para mim falando que você já acordou, tá tudo certo, e assim, eu pelo menos ia querer ter uma prova de que tá tudo certo. Lógico. Essa é a primeira parte. Número 2, pô, a vaga tá lá, que é full. Isso Se a que vaga eu ia tá lá falar. full, você veio para cá falando para mim que é part-time? Não é, tá full. Se Já fosse part-time, sim. você estaria tranquila. Já se Porra. candidatou ou foi ali, aceitou um bate-papo para uma vaga que É. não conectava Me fez perder tempo. com Pra ela e o pra mim. objetivo. E aí tu Isso acaba que é bom, entrando naquela porque já listinha, né? aconteceu. Que, porra, ninguém quer entrar, Já né? aconteceu. Bate de frente com o cara de novo, Exato. que
o mundo gira, né? Aí você vai fazer Cara, girou. uma outra entrevista pra uma outra vaga. Se tu fez o cara perder o tempo, cara, nem se aplica pra ela. Porque... Então, o mundo girou, porque aconteceu dessa pessoa se candidatar pra uma vaga numa empresa que eu conheço. Aí. E o cara fala assim, pô, a pessoa falou que já prestou vaga pra você. Eu falei, pô, irmão, vou te falar, sem noção total, hein? A pessoa viajou. É. Ó, aconteceu comigo. Não falei, não sei o trabalho dela, não posso avaliar. Mas na entrevista que aconteceu foi isso. Ele, caraca, deixa eu ver, eu vou fazer entrevista só de sacanagem. Foi entrevista, falou a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei, pô, ela quer um freela. Vai pro 99 freelas, 99 jobs, né? É Gary alinhar Ninja. os objetivos. Eu vou contar pra vocês rapidamente um case muito legal que aconteceu. A empresa estava falindo, era uma loja de roupa masculina, ela estava falindo, ela precisava esvaziar o estoque todo, era uma empresa muito grande. E ela precisava esvaziar o estoque todo. O que ela fez? O objetivo deles era contratar pessoas que estavam indo fazer intercâmbio para trabalhar como vendedores. Por quê? Porque eles tinham um prazo de validade, porque o objetivo era fazer intercâmbio e eles precisavam escoar muito rápido aquilo para poder vender. A galera que tá fazendo intercâmbio, o quê? Eles estão querendo dinheiro. Sim, sim. Então, eles começaram a vender loucamente. O objetivo da empresa foi cumprido muito antes do planejado. Pô, maneiro. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente tem objetivos e alinhamentos muito loucos, mas não é. Quando você é verdadeiro com você, Sim, você lógico, acha outra verdade do outro lado também. Lógico. Meninas, pra gente encerrar essa aula aqui, com esses 2 podcasts maravilhosos que a gente fez, um ajudando a galera a montar a sua equipe, como recrutar, o que analisar, e agora ajudando a galera que quer ser recrutado para a área de analytics, talvez está em transição, está entrando nessa área. Acho que a gente falou muita coisa que eu gostaria de ter ouvido há anos atrás. Eu queria que vocês deixassem um recadão final para a galera que quer ser recrutada, um recadão final aí para a pessoa sair daqui com o último recado dado sobre essa aula que a gente teve aqui. Olha, eu acho que eu posso dizer aí para esses profissionais que estão buscando, né, ou fazendo uma transição de carreira, ou buscando uma vaga, para ele não se apegar somente ali à formação acadêmica. Legal. Hoje em dia, no mercado, é importante, eu acho que a formação, ela sempre vai ser muito importante, porque conhecimento nunca é demais, né? Então, é muito mais a pessoa entender ali onde ela quer chegar, o objetivo, ela se conhecer e ela se conectar com a vaga que está do outro lado também, para ela conseguir ser mais feliz e crescer profissionalmente. Então, acho que a conexão, ela criar conexão com a empresa, com as empresas e no mundo ali corporativo. Acho que é o mais importante aí que a gente vê e que a gente sente falta também no nosso dia a dia no mercado, sabe? Legal. O recado que eu dou é para os candidatos pararem de ser, assim, eles precisam não ser negativos. Eu vejo muita gente reclamando do mercado, mas reclamar é muito mais fácil do que você corrigir os seus próprios erros, né? Então eu vejo muita gente que passa muito tempo reclamando daquilo que está acontecendo, ao invés de olhar para si e fazer alguma O coisa. que eu posso mudar, né? Aqui em off a gente estava conversando sobre, agora no final do ano, né? Em dezembro, janeiro, acontece muito desemprego desencorajado. As pessoas param de procurar oportunidade porque acreditam que não vão encontrar. E na verdade, agora, eu acabei de fazer uma pesquisa, foram 245 mil vagas que abriram, novas no Brasil, só no LinkedIn. Então é uma oportunidade que talvez não tenha tanta vaga quanto teria no mês normal, mas é uma oportunidade que a galera tem de se destacar enquanto as outras pessoas estão reclamando, dizendo que não tem vaga. Boa. Então é não perder a fé, sabe? Que as coisas vão acontecer e correr atrás para aquilo acontecer. Porque tudo só vai acontecer do quanto você não vai desistir. Luciano, pelo que eu soube de lenda urbana do mercado, além de ouvir esse podcast aqui e aprender tudo que as meninas falaram, dizem que quem estuda no Prime tem vaga mais rápida. Tem vaga mais rápido. Tem vaga mais rápido porque a gente recebe... Isso é um ponto interessantíssimo, sabe por quê? Viu como não é mentira? Porque a gente recebe uma porrada de gente que tá já no mercado falando, pô, cara, me seleciona aí o seu top 10 alunos e me manda um e-mail para eu poder entrar em contato. Isso Então, e eu, óbvio que eu vou favorecer a galera que tá dentro do Prime. Logicamente. Tá maluco. Logicamente. Não tô nem te entendendo Então ainda. dizem que quem estuda com Prime trabalha em empresa pica. Trabalho em empresa pica. A I9 já quer essa lista aí, hein? Olha aí, Pô. olha aí. A gente... Tu não tá no Prime? Vai estar fora da lista da I9. Exatamente. Quer entrar no Prime? Link na descrição. Meninas, muito obrigado por esse papo aqui. Obrigada. Foi incrível. Tenho certeza que não só eu, como o Luciano, aprendemos, mas também as outras pessoas que estão ouvindo com certeza aprenderam muito. Muitíssimo obrigado. Se você quiser saber mais da I9 Hunter, tá aqui na descrição também para aprender como você pode entrar na base delas para ser recrutado, ou até se você quiser ajuda delas para recrutar
tá aqui, entre em contato, que elas com certeza vão ajudar a salvar. Com certeza, já me ajudaram pra caralho. Só o podcast já foi a demonstração disso. Boa. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês, que isso. Tamo junto. E você que tá aí, ó, de nada por isso mais E não uma vez. esquece, 5 estrelas aí, compartilha pra galera, meu parceiro. E até o Vamos lá. próximo. Vambora, Valeu. porra. Valeu.